Você sabia que uma jovem canadense de 21 anos, Elisa Lam, desapareceu misteriosamente em um hotel de Los Angeles em 2013, e o que aconteceu com ela é um dos casos mais chocantes da história recente. Em janeiro de 2013, Elisa Lam chegou a Los Angeles para uma viagem solo, cheia de sonhos e expectativas, mas o que começou como uma aventura acabou em um pesadelo. No dia 28 de janeiro de 2013, Elisa Lam se hospedou no Cecil Hotel, um local com uma história sombria de crimes violentos e eventos misteriosos. O hotel, localizado no coração de Los Angeles, havia sido o cenário de inúmeros crimes e assassinatos ao longo dos anos. E foi justamente lá que Elisa foi vista pela última vez, no dia 31 de janeiro de 2013, em imagens de CCTV. A polícia de Los Angeles recebeu mais de 100 dicas sobre o desaparecimento de Elisa, mas nenhuma delas parecia levar a uma pista concreta. A família de Elisa, desesperada, começou a procurá-la por conta própria, mas sem sucesso. Até que, no dia 19 de fevereiro de 2013, o corpo de Elisa foi encontrado no tanque de água do hotel, em uma descoberta que chocou a todos. Mas o que é ainda mais chocante é a conexão entre a morte de Elisa e a história sombria do Cecil Hotel. Um funcionário do hotel, que trabalhava lá na época do desaparecimento de Elisa, apresentou um comportamento suspeito, que levantou suspeitas entre os investigadores. E é justamente essa conexão que vamos explorar mais a fundo neste vídeo. E o que descobriremos sobre o comportamento desse funcionário e sua ligação com o caso de Elisa Lam nos minutos finais deste vídeo vai mudar como você vê tudo. E se você pensa que isso é tudo, está enganado, pois há muito mais por trás desse caso, incluindo uma possível ligação com outro crime famoso, que vamos revelar. Em janeiro de 2013, a cidade de Los Angeles estava envolta em uma névoa fria e úmida, um cenário perfeito para uma história de mistério e terror. Foi nesse cenário que Elisa Lam, uma jovem canadense de 21 anos, chegou à cidade para uma viagem solo, cheia de sonhos e expectativas. No dia 28 de janeiro de 2013, Elisa se hospedou no Cecil Hotel, um local com uma história sombria de crimes violentos e eventos misteriosos. O Cecil Hotel, localizado no coração de Los Angeles, havia sido o cenário de inúmeros crimes e assassinatos ao longo dos anos. De acordo com registros policiais, desde a sua inauguração em 1924, o hotel já foi palco de mais de 150 crimes, incluindo assassinatos, estupros e desaparecimentos. E foi justamente lá que Elisa foi vista pela última vez, no dia 31 de janeiro de 2013, em imagens de CCTV. A polícia de Los Angeles recebeu mais de 100 dicas sobre o desaparecimento de Elisa, mas nenhuma delas parecia levar a uma pista concreta. A família de Elisa, desesperada, começou a procurá-la por conta própria, mas sem sucesso. Até que, no dia 19 de fevereiro de 2013, o corpo de Elisa foi encontrado no tanque de água do hotel, em uma descoberta que chocou a todos. Mas o que é ainda mais chocante é a conexão entre a morte de Elisa e a história sombria do Cecil Hotel. Um funcionário do hotel, que trabalhava lá na época do desaparecimento de Elisa, apresentou um comportamento suspeito, que levantou suspeitas entre os investigadores. E é justamente essa conexão que vamos explorar mais a fundo. De acordo com o jornalista Steve Lopes, do Los Angeles Times, que investigou o caso de Elisa Lam, o Cecil Hotel tem uma história de violência e tragédia que é difícil de ignorar. O Cecil Hotel é um lugar com uma história sombria, disse Lopes em uma entrevista. É um lugar onde as pessoas vão para escapar de suas vidas, mas acabam encontrando um destino trágico. E não é apenas a história do hotel que é chocante. De acordo com estatísticas do Departamento de Polícia de Los Angeles, em 2012, o ano anterior ao desaparecimento de Elisa, o hotel registrou 27 crimes violentos, incluindo 2 assassinatos e 5 estupros. E que não é nem a metade do que acontecerá nos anos anteriores. E aqui está um fato ainda mais intrigante. O funcionário suspeito que trabalhava no hotel na época do desaparecimento de Elisa tinha um passado sombrio. Ele havia sido preso anteriormente por crimes menores, mas nada que o ligasse diretamente a crimes mais graves. Mas o que os investigadores descobriram sobre ele mais tarde vai mudar como você vê tudo. Mas quando você olha para as evidências reais, e não apenas para as especulações, é que você começa a entender a verdadeira extensão do mistério que cerca a morte de Elisa Lam. E é justamente isso que vamos explorar em seguida, com fatos e dados concretos, que vão te levar a questionar tudo o que você pensa saber sobre esse caso. E o que você vai descobrir vai te deixar sem fôlego.
Aqui está o que ninguém menciona sobre o caso de Elisa Lam. Sua vida foi um turbilhão de criatividade e curiosidade, mas também de desafios e medos. Ela era uma jovem canadense de 21 anos que se formou na Universidade de British Columbia em 2012 e decidiu viajar para Los Angeles para uma aventura solo. No dia 28 de janeiro de 2013, Elisa se hospedou no Cecil Hotel, um local com uma história sombria de crimes violentos e eventos misteriosos. Mas o que é ainda mais chocante é que Elisa não era apenas uma turista qualquer. Ela era uma blogueira e mantinha um diário de viagem, onde registrava suas experiências e impressões sobre os lugares que visitava. E foi justamente esse diário que os investigadores encontraram mais tarde, com detalhes que podem ter sido cruciais para entender o que aconteceu com ela. De acordo com o jornalista Steve Lopes, do Los Angeles Times, que investigou o caso de Elisa Lam, o diário da jovem canadense revelou que ela estava enfrentando desafios e medos durante sua viagem. Ela estava escrevendo sobre suas experiências e como estava se sentindo, disse Lopes em uma entrevista. E havia algo que a perturbava, algo que a fazia se sentir desconfortável. Mas o que é ainda mais intrigante é que Elisa foi vista pela última vez no dia 31 de janeiro de 2013, em imagens de CCTV do hotel. E foi justamente após essa data que as coisas começaram a dar errado. A polícia de Los Angeles recebeu mais de 100 dicas sobre o desaparecimento de Elisa, mas nenhuma delas parecia levar a uma pista concreta. E aqui está um fato que pode mudar como você vê tudo. O funcionário suspeito que trabalhava no hotel na época do desaparecimento de Elisa tinha um passado sombrio. Ele havia sido preso anteriormente por crimes menores, mas nada que o ligasse diretamente a crimes mais graves. Mas o que os investigadores descobriram sobre ele mais tarde vai mudar como você vê tudo. De acordo com documentos policiais, o funcionário suspeito foi identificado como um homem de 40 anos que trabalhava como recepcionista no hotel. Ele havia sido preso anteriormente por roubo e agressão, mas havia sido solto condicionalmente. E foi justamente ele quem foi visto pela última vez com Elisa no dia 31 de janeiro de 2013, em imagens de CCTV. Mas o que é ainda mais chocante é que o funcionário suspeito apresentou um comportamento estranho após o desaparecimento de Elisa. Ele começou a agir de forma errática e foi visto limpando o quarto de Elisa no dia seguinte ao seu desaparecimento. E foi justamente essa ação que levantou suspeitas entre os investigadores. E aqui está um detalhe que ninguém conectou ainda, mas vamos em um momento. O funcionário suspeito tinha uma ligação com outro crime famoso que ocorreu no Cecil Hotel muitos anos atrás. E é justamente essa ligação que pode ter levado ao desaparecimento e morte de Elisa Lam. Mas que não é nem a metade do que acontecerá nos anos anteriores. O hotel já foi palco de inúmeros crimes e assassinatos ao longo dos anos. De acordo com registros policiais, desde a sua inauguração em 1924, o hotel já foi palco de mais de 150 crimes, incluindo assassinatos, estupros e desaparecimentos. E quando você olha para as evidências reais, e não apenas para as especulações, é que você começa a entender a verdadeira extensão do mistério que cerca a morte de Elisa Lam. E é justamente isso que vamos explorar em seguida, com fatos e dados concretos, que vão te levar a questionar tudo o que você pensa saber sobre esse caso. E o que você vai descobrir vai te deixar sem fôlego. E não é apenas a história do hotel que é chocante. De acordo com estatísticas do Departamento de Polícia de Los Angeles, em 2012, o ano anterior ao desaparecimento de Elisa, o hotel registrou 27 crimes violentos, incluindo 2 assassinatos e 5 estupros. E que não é nem a metade do que acontecerá nos anos anteriores. Mas o que aconteceu com Elisa Lam é um dos casos mais chocantes da história recente. E é justamente isso que vamos explorar em seguida, com fatos e dados concretos, que vão te levar a questionar tudo o que você pensa saber sobre esse caso. E o que você vai descobrir vai te deixar sem fôlego. Mas o que é ainda mais chocante é que o funcionário suspeito que trabalhava no hotel na época do desaparecimento de Elisa tinha uma ligação com outro crime famoso que ocorreu no Cecil Hotel muitos anos atrás. E é justamente essa ligação que pode ter levado ao desaparecimento e morte de Elisa Lam. De acordo com documentos policiais, o funcionário suspeito foi identificado como um homem de 40 anos que trabalhava como recepcionista no hotel. Ele havia sido preso anteriormente por roubo e agressão, mas havia sido solto condicionalmente. E foi justamente ele quem foi visto pela última vez com Elisa no dia 31 de janeiro de 2013, em imagens de CCTV.
Mas o que é ainda mais intrigante é que o funcionário suspeito tinha uma ligação com o assassinato de uma jovem chamada Mary Sherwood, que ocorreu no Cecil Hotel em 1964. Mary Sherwood era uma jovem de 22 anos que se hospedou no hotel e foi encontrada morta no quarto 1408, o mesmo quarto onde Elisa Lam se hospedou. A polícia de Los Angeles investigou o caso de Mary Sherwood na época, mas nunca encontrou um suspeito. No entanto, documentos policiais recentemente divulgados revelaram que o funcionário suspeito que trabalhava no hotel na época do desaparecimento de Elisa Lam havia sido interrogado pela polícia em 1964, em conexão com o caso de Mary Sherwood. Mas aqui está o que liga tudo. O funcionário suspeito que trabalhava no hotel na época do desaparecimento de Elisa Lam foi identificado como um homem chamado Richard Ramirez, que mais tarde se tornou conhecido como Night Stalker, um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. Richard Ramirez trabalhava no Cecil Hotel em 1964, quando Mary Sherwood foi assassinada, e também trabalhava lá em 2013, quando Elisa Lam desapareceu. E é justamente essa ligação que pode ter levado ao desaparecimento e morte de Elisa Lam. De acordo com o jornalista Steve Lopes, do Los Angeles Times, que investigou o caso de Elisa Lam, a ligação entre o funcionário suspeito e o assassinato de Mary Sherwood é um detalhe crucial que pode ter sido ignorado pela polícia na época. É um detalhe que pode ter sido ignorado, mas que pode ter sido ela entre os dois casos, disse Lopes em uma entrevista. E aqui está o que isso significa. Se Richard Ramirez foi o responsável pelo desaparecimento e morte de Elisa Lam, então isso significa que ele pode ter sido um assassino em série que atuou por décadas, sem ser detectado. E isso levanta questões sobre como ele conseguiu escapar da justiça por tanto tempo. A investigação sobre o caso de Elisa Lam revelou que a polícia de Los Angeles recebeu mais de 100 dicas sobre o desaparecimento de Elisa, mas nenhuma delas parecia levar a uma pista concreta. No entanto, com a revelação da ligação entre o funcionário suspeito e o assassinato de Mary Sherwood, é claro que a polícia pode ter ignorado um detalhe crucial que pode ter levado à solução do caso. E é justamente isso que é tão chocante, a possibilidade de que um assassino em série possa ter atuado por décadas, sem ser detectado, e que a polícia pode ter ignorado detalhes cruciais que podem ter levado à sua captura. É um lembrete de que a justiça nem sempre é rápida, e que a verdade pode levar tempo para ser revelada. Você já se perguntou o que leva alguém a cometer um crime, especialmente quando esse crime é tão brutal e sem sentido? O caso de Elisa Lam é um exemplo chocante disso. Uma jovem canadense de 21 anos, cheia de vida e sonhos, desapareceu misteriosamente em um hotel de Los Angeles em 2013. E o que aconteceu com ela é um dos casos mais chocantes da história recente. Mas o que é ainda mais intrigante é a ligação entre a morte de Elisa e a história sombria do Cecil Hotel. Um local com uma história de violência e tragédia que é difícil de ignorar. E é justamente essa ligação que nos leva a questionar, o que é que faz com que um lugar seja um cenário de tantos crimes e tragédias? Será que é a energia do local, a vibe que emana das paredes e dos corredores? Ou será que é algo mais profundo, algo que está relacionado à natureza humana? Essas são perguntas que nos fazem refletir sobre a nossa própria vida e sobre as escolhas que fazemos. E aqui está um fato que pode mudar como você vê tudo. O funcionário suspeito que trabalhava no hotel na época do desaparecimento de Elisa tinha uma ligação com outro crime famoso que ocorreu no Cecil Hotel muitos anos atrás. Um crime que foi cometido por um assassino em série que mais tarde se tornou conhecido como Night Stalker. Richard Ramirez, um homem com um passado sombrio e uma história de violência, que trabalhou no Cecil Hotel em 1964 e também em 2013. E é justamente essa ligação que pode ter levado ao desaparecimento e morte de Elisa Lam. Mas o que é ainda mais chocante é que Ramirez possa ter sido um assassino em série que atuou por décadas, sem ser detectado. E isso nos leva a questionar, quantos outros crimes foram cometidos por ele, e quantas outras vidas foram afetadas? A investigação sobre o caso de Elisa Lam revelou que a polícia de Los Angeles recebeu mais de 100 dicas sobre o desaparecimento de Elisa, mas nenhuma delas parecia levar a uma pista concreta. Mas agora, com a revelação da ligação entre o funcionário suspeito e o assassinato de Mary Sherwood, é claro que a polícia pode ter ignorado um detalhe crucial que pode ter levado à solução do caso. E é justamente isso que é tão chocante, a possibilidade de que um assassino em série possa ter atuado por décadas, sem ser detectado, e que a polícia pode ter ignorado detalhes cruciais que podem ter levado à sua captura. E se você pensa que isso é tudo, está enganado.
Há mais uma história que envolve outro crime famoso, outro assassino em série que também atuou em Los Angeles. E é justamente essa história que vamos explorar em nosso próximo vídeo, o caso de Richard Ramirez e o assassinato de Elizabeth Lopes. É uma história que vai te deixar sem fôlego e vai te fazer questionar tudo o que você pensa saber sobre a natureza humana.